Bom, eu vou apresentar um panorama das transformações econômicas e sociais na América Portuguesa ao longo do século XVIII, baseado no texto A Curva do Tempo, de Antônio Carlos Jucá de Sampaio. Eu dividi o texto em alguns tópicos que eu vou ir discorrendo aqui ao longo do vídeo. O primeiro tópico é as raízes da descoberta do ouro. A descoberta do ouro em Minas Gerais, que marca profundamente o século XVIII, não deve ser vista como um evento isolado ou inesperado. Essa busca por metais preciosos estava presente no imaginário português desde o início da colonização. Desde o século XVI, expedições eram enviadas para o interior com a esperança de encontrar riquezas semelhantes às que a Espanha havia achado em suas colônias. Os portugueses acreditavam em montanhas de prata, em rios que arrastavam ouro naturalmente e até mesmo em terras míticas, como a Serra do Sabarabuçu, um lugar onde muitos diziam brilhar à distância. Essas expedições fracassaram repetidamente, mas elas mantiveram viva a expectativa. A persistência era tanta que até mesmo depois de fracassos sucessivos, continuam surgindo expedições, sobretudo após 1640, quando Portugal recupera sua autonomia e volta os olhos novamente para o potencial do Brasil. O importante é entender que essa descoberta não foi um resultado do acaso. Ela é fruto de um processo histórico alimentado pela imaginação, pela necessidade econômica e pelo desejo político de encontrar um produto capaz de fortalecer o Império Português. E ao final do século XVII, isso finalmente ocorre. Começam a aparecer quantidades significativas de ouro na região das Minas. Esse achamento inaugura um período de profundas transformações. O próximo tópico é a explosão populacional e os efeitos imediatos da mineração. Com a descoberta do ouro, inicia-se uma migração interna gigantesca. Pessoas de mais diversas origens, pobres, ricos, senhores, escravizados, aventureiros e comerciantes, partem para as Minas Gerais. É a maior movimentação populacional já vista dentro da colônia. Essa chegada massiva de gente faz com que a região mineradora se transforme rapidamente em um grande mercado consumidor. Minas se torna um polo de atração econômica com vida própria, e esse crescimento repentino produz impactos imediatos. Primeiro, o aumento brutal dos preços. Produtos simples como farinha, carne, cachaça e sal chegaram a custar 3 ou 4 vezes mais do que custavam no litoral. Antônio já, Antônio, já no início do século XVIII, descreve um cenário inflacionário marcante, em que tudo era escasso e extremamente caro. Além disso, a demanda por escravizados africanos dispara. Como o trabalho na mineração é pesado e exige grande mão de obra, o número de africanos desembarcados no Brasil saltam em média de 3 mil para 15 mil por ano. A mineração, portanto, acelera a máquina escravista colonial, intensificando o tráfico transatlântico. Mas o impacto não é só interno. O ouro brasileiro entra rapidamente em circuitos comerciais internacionais. O próximo tópico é o ouro como motor da circulação atlântica. O ouro passa a funcionar como uma espécie de moeda internacional. Ele circula pelo Atlântico de várias formas, como compra de produtos manufaturados de Portugal, compra de escravizados na costa africana e, de maneira ainda mais interessante, circula ilegalmente na fronteira com o mundo espanhol. A presença portuguesa na colônia de Sacramento, na região do atual Paraguai, abre uma porta para o comércio clandestino em Buenos Aires. Ouro sai do Brasil e volta em forma de prata espanhola num circuito extremamente lucrativo. Esse comércio muitas vezes ignora Lisboa, ou seja, embora a coroa tente controlar a circulação do ouro, grande parte dela escapa dos seus mecanismos sociais oficiais, abastecendo mercados paralelos. Isso mostra que a economia colonial, no século XVIII, está profundamente integrada ao mundo atlântico, participando de redes complexas que envolvem África, América Espanhola, Portugal e até mesmo mercados asiáticos, já que muitos produtos chegavam ao Brasil via Portugal. O próximo tópico é
a reorganização interna da colônia. A mineração não transformou apenas Minas Gerais. Ela alterou profundamente o mapa econômico de todo o Brasil. Regiões até então secundárias se tornaram estratégicas. As cidades que estavam nos caminhos entre Litoral e Minas Gerais, como Paraty, Taubaté, São João del Rei e Sabará, ganharam importância súbita. E nesse processo, duas cidades saem de forma muito destacada, Salvador e principalmente o Rio de Janeiro. Salvador, que desde o século XV era o grande centro administrativo da colônia, mantém sua importância porque ela controla parte do abastecimento para o interior e continua sendo um polo açucareiro e escravista. Mas o Rio de Janeiro é quem mais se beneficia da mineração. Por estar mais próximo das minas e por ter acesso a caminhos mais curtos, o rio assume protagonismo comercial. Ele se torna o principal porto de saída do ouro, o maior centro exportador de produtos europeus, o maior porto escravista da colônia e, ao longo do século XVIII, a maior cidade do Brasil. É no Rio que se forma uma poderosa elite ligada ao comércio, ao crédito, ao tráfico negreiro e ao abastecimento da região mineradora. O autor ainda mostra que o Rio ele cresce tanto que repercute diretamente na política metropolitana. A importância crescente da cidade faz com que ela desloque Salvador de sua posição de centralidade, e é por isso que em 1763 a capital do estado do Brasil é finalmente transferida para o Rio. Outro tópico é: nem tudo era ouro, a força de outras atividades. Um dos aspectos mais importantes do texto de Sampaio é que ele desconstrói que a ideia do Brasil no século XVIII era apenas um lugar de mineração. O ouro foi decisivo, mas ele conviveu com uma economia extremamente diversificada e dinâmica. A agricultura de alimentos, por exemplo, cresce enormemente. As lavouras de mandioca, milho, feijão e hortaliças se expandem para abastecer as cidades e as áreas mineradoras. A pecuária, sobretudo no sertão nordestino e no sul, se torna fundamental na produção de carne seca, couro e animal de transporte. Em muitas regiões, especialmente no Rio de Janeiro e Pernambuco, o produto de gêneros de subsistência se torna tão estruturada que permite o crescimento urbano e até mesmo a exportação de excedentes. O açúcar, embora tenha sofrido com a concorrência do Caribe, não desaparece. Ele continua sendo um dos principais produtos de exportação. O tabaco também tem sua importância, especialmente porque é uma mercadoria essencial no comércio de escravizados. E mais tarde, com as mudanças impostas pelo Marquês de Pombal, novas culturas são estimuladas. Arroz, anil, baunilha e, sobretudo, o algodão alcança enorme expansão nas capitanias do Maranhão, da Bahia e de Pernambuco, chegando a competir até mesmo com o açúcar. Todos esses elementos mostram que a economia colonial estava longe de ser dependente apenas do ouro. Ela era plural, heterogênea e capaz de se adaptar. O próximo tópico é a queda lenta da mineração e do dinamismo colonial. A produção aurífera atinge seu auge entre 1720 e 1740. Depois disso, começa um declínio gradual. Mas esse declínio não leva a uma crise econômica generalizada, como muitas das vezes se acredita. A economia brasileira já estava suficientemente diversificada para absorver a queda. O algodão cresce, o açúcar se recupera, o tabaco se mantém e a pecuária avança e a agricultura interna se fortalece. Em 1806, já no início do século XIX, o valor total das exportações brasileiras é mais de 2 vezes maior do que no início do século XVIII, mesmo com a mineração já muito reduzida. Isso prova que o crescimento colonial não depende exclusivamente do ouro. Ela depende de uma estrutura muito maior, construída ao longo de décadas de circulação, comércio e integração interna. O próximo tópico é as transformações sociais e a ascensão da elite mercantil. Essas mudanças econômicas produziram reflexos muito profundos na sociedade. O mais importante deles é a ascensão de uma nova elite, a elite mercantil.
Até o século XVII, o poder estava principalmente nas mãos da elite senhorial, os donos de engenho, de terras, de rebanhos, que comandavam as câmaras, as irmandades e as redes políticas locais. Mas, com o século XVIII, quem controla o crédito, o comércio e o abastecimento ganha protagonismo. Esses homens atuam como negociantes, contratantes, traficantes de escravizados e financiadores. Eles que organizam as redes que conectam a colônia ao mundo atlântico. O mais interessante é como essa elite se reorganiza a partir de cada região. Vamos lá. Em Pernambuco surge um conflito aberto entre comerciantes e senhores de engenho. É a famosa Guerra dos Mascates. Na Bahia, acontece o oposto. As duas elites se unem e se integram. Já no Rio de Janeiro, a disputa é longa, mas aos poucos os negociantes assumem as posições mais poderosas. No final do século XVIII, essa elite mercantil domina os cargos, as câmaras, as irmandades ricas e o comércio com Lisboa. É ela quem dita o ritmo da vida econômica e, em muitos sentidos, interfere na vida política da colônia. O próximo tópico é: o Brasil se torna indispensável ao Império. Essa transformação econômica e social altera profundamente a relação entre o Brasil e Portugal. O Brasil, no final do século XVIII, é responsável pela maior parte das exportações do Império Português. Sem o ouro, sem o açúcar, sem o algodão, sem o tabaco e sem o tráfico negreiro, Portugal simplesmente não conseguia manter sua balança comercial. Isso significa que a colônia se transforma na base econômica do Império, e isso explica por que, em 1808, quando Napoleão invade Portugal, a família real decide vir para o Brasil. A transferência da corte não é um gesto improvisado, é uma resposta a décadas de crescente importância econômica da colônia. Quando o governo português se instala no Rio de Janeiro, ele apenas reconhece uma realidade que já existia, a de que o centro econômico do Império havia sido deslocado para a América. Então, nós podemos concluir que no final do século XVIII foi um período extremamente complexo e dinâmico. O ouro desencadeou transformações profundas, mas não trabalhou sozinho. Ele impulsionou regiões, fortaleceu o comércio interno, criou novos mercados, estimulou a agricultura, expandiu a pecuária e ajudou a transformar uma poderosa elite mercantil. A economia colonial se tornou diversificada, intensa e integrada ao mundo atlântico. E ao final do século XVIII, o Brasil já havia ultrapassado Portugal em dinamismo econômico, preparando o terreno para a vinda da corte e, por fim, para a independência. Por isso, compreender o século XVIII é essencial para entender não apenas a história econômica do Brasil, mas também as bases estruturais de sua formação social e política.